Olá pessoal, paz a todos. Pessoal, as pessoas se apegam muito às riquezas, aos famosos, aquelas pessoas que são nomes, que são destaque. Sendo que essas pessoas elas são famosas hoje, têm destaque hoje, amanhã vem o outro e sobrepõe sobre ela, fica mais famoso, fica mais rico, aparece nos topos das redes sociais e aquela pessoa que antes era, desaparece. Isso, se você for lembrar aí de muitos nomes da história, você vai ver que esses nomes desapareceram. Pessoas, imperadores, famílias, sumiram, hoje não existem mais. E a palavra de Deus, ela nos fala sobre isso. No livro de Provérbios, no capítulo 27, no versículo 23, diz assim: procura conhecer o estado de suas ovelhas e cuida dos teus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Esse versículo aqui, esses dois versículos, o 23 e o 24, ele nos fala que isso aqui especificadamente para a igreja, para você pastor, para você que cuida de um grupo, para você que cuida de alguém, cuide dessa pessoa e procure saber como ela está, procure acompanhar. Eu já falei uma vez aqui, toda vez que a Bíblia ela faz uma menção a ovelhas, ela está dizendo do povo de Deus, porque no Salmo 23 diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Se o Senhor é o meu pastor, eu sou a ovelha. Então, se aqui está falando sobre ovelha, é porque está falando do corpo de Cristo, das ovelhas que tem Cristo como seu pastor. É dessas pessoas. Então isso aqui está falando de dentro da igreja. Para nós sermos mais diretos. Isso aqui está se falando que é para tomar cuidado, para saber o estado, saber como está. Como estão as ovelhas? Como está a situação dela? Como está o estado dela? Mediante a tudo isso que vem acontecendo, como ela está? Deixa eu saber, deixa eu cuidar. Está se sentindo bem? Está se sentindo mal? Está com medo? Está passando por algum problema, alguma dificuldade? Deixa eu procurar saber como a ovelha está. Porque as riquezas não duram para sempre. E tem ovelhas sendo trocadas por riqueza. Tem espaço de ovelha sendo trocado por negócios. O que era local de ovelha, hoje em dia não é mais. Está sendo cedido aquele espaço para outros fins, que não é o de cuidar de ovelhas. Eu posso te garantir uma coisa. O funcionário, ele pode ser ovelha, mas a ovelha não é o funcionário. O aluno, ele pode ser ovelha, mas a ovelha não é o aluno. Olha, o Senhor Jesus, quando ele chegou no templo, e o templo que era um local de passar a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, de cultuar a Deus, quando ele viu que o que tomava espaço ali era outro negócio, o Senhor Jesus ele tomou uma atitude que foi expulsar todos aqueles comerciantes do templo. Porque a finalidade do templo já não era mais aquela a qual ele foi criado, aquela a qual ele foi fundamentado. As ovelhas não eram mais a intenção principal do que acontecia ali. E hoje em dia nós vemos isso acontecer. Hoje em dia, há um tempo atrás, nós vimos que o culto ele foi impedido, né? Criou-se ali, houve ali um escândalo, mas a palavra de Deus ela diz lá em Mateus, no capítulo 18, ai daqueles por onde vem o escândalo. Essas pessoas, elas vão ser responsáveis por esse período em que foi impedido de haver culto. Mas, e quando o culto ele é impedido internamente? Quando o impedimento ele vem de dentro? Meu amigo, eu posso te garantir,
que as ovelhas que deixaram de ser alcançadas porque não houve o culto. Esse escândalo que houve. Ai daquele por onde veio o escândalo. É a palavra de Deus. É o que está escrito. Pessoal, vamos cuidar um dos outros. Se você é responsável por um grupo, se você é responsável por um local de culto, se você é responsável por um culto de oração, um ponto de oração, seja até no seu trabalho, ou seja na sua casa, onde você mora, se reúne ali algumas pessoas e você é quem ministra aquele trabalho ali, ministra ali aquele culto de adoração, de oração. Cuide dessas pessoas. Essa pessoa que você discipula, que você acompanha, cuide dela. Ela é uma ovelha. Riquezas vão passar, nomes famosos vão passar, mas aquela alma que você levou até o Senhor Jesus, aquela pedra que você colocou na sua coroa, essa daí é eterna. Pessoal, que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz.